E aí, tudo bem? Neto aqui. Bom, eu recebi o problema do relatório e esse problema do relatório ele é bastante interessante porque dá para fazer bastante coisas com ele. E aí, você deve estar vendo a minha tela aqui. E aí, o relatório ele é mais ou menos isso daqui. Eu tenho frota, eu tenho área, eu tenho entradas, eu tenho tempo e tenho média. E aí, se você for observar aqui, o carro, a frota 1, 2, 3, entrou na área X, entrou duas vezes na área X, ficou um tempo de 1, e aí a média é 0,5, óbvio. E aí, se eu vou pegar o carro, a frota 4, 5, 6, ele entrou na área Y, uma vez ficou o tempo de 1 e a média 1. 7, 8, 9, área Z. Ele pegou e entrou duas vezes, um tempo total de 3, então eu tenho aqui a média de 1,5. Se a gente observar com clareza nesse camarada aqui, nesse relatório, eu vou ver bastante claro que eu tenho um veículo. Veículo da frota tal entrou tantas vezes na área tal, permanecendo um tempo de tanto, com uma média de tanto. Então, se eu for pegar e começar aqui pelo meu core domain, eu vou ter aqui dentro, cadê? Aqui eu tenho vehicle e veículo da frota. Então, vamos lá. E aí, o veículo da frota, ele, com certeza absoluta, a gente tem aqui dentro desse domínio mais entidades, mais coisas e tal, mas para o nosso relatório é isso aqui que a gente sabe que tem. E aí, o que acontece? Como a gente quer ter o máximo de coesão possível e o mínimo de acoplamento possível, nós vamos ter um outro domínio, tá? É um subdomínio. E esse subdomínio, ele vai pegar e vai estar responsável por relatório. Ah, Neto, mas relatório é importante. Eu sei que é importante, eu não estou dizendo que não é importante. Porém, se eu pegar e não tiver um relatório, o meu software não vai deixar de existir. E se eu criar mais um relatório, o meu software não vai existir, não vai ser tipo C que virou C++, não vai ter isso. Ele vai continuar existindo, entregando mais valor. Ok? Então eu consigo criar N relatórios e agregar valor ao meu software principal, ao meu core domain, ok? Então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um camarada aqui responsável por ter as informações para mim. E esse cara aqui é um aggregate host. O que é o meu objetivo? O meu objetivo máxima coesão, mínimo acoplamento, de forma que eu não quero aqui no meu subdomínio criar um acoplamento com entidades que estão no meu core. Então, para evitar isso, para que eu tenha o máximo de coesão possível, eu vou criar um vehicle event. Ok? E aí o Vehicle Event, ele vai agregar as várias entidades e value objects que fazem sentido para ele, para que eu consiga trabalhar sem que eu tenha que ter exposição com coisas que estão naquele outro domínio, ok? E aí, para que eu consiga trabalhar com meu Vehicle Event, eu vou ter um outro padrão de design, é um padrão arquitetural, mas é um padrão que ele se chama Repository. O que é esse cara? Ele vai abstrair a fonte de dados. Se está escrito no saco de pão, eu fui ali e coloquei as entradas e tal de carro da frota tal num saco de pão, o meu repository abstrai o saco de pão de uma forma que vai funcionar. Ah, aquela nuvem ali, tá vendo? Está parecida com a entrada de um veículo. Vai funcionar também. Não importa aonde está. Tá alguém pichando a parede. Vai funcionar. Por quê? Porque o repository, ele abstrai a origem. Eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe aonde que está informado isso aqui, ok?
para o meu propósito aqui, ter alguma coisa que vai me dar os vehicle events, aonde quer que eles estejam armazenados, é tudo que eu preciso. Então, eu vou utilizar aqui um vehicle event repository. Ok. E esse camarada aqui vai abstrair onde quer que ele esteja. E um outro camarada que a gente tem muito e que faz muito sentido para o que a gente vai fazer é um cara que vai trabalhar com transversabilidade. Nós temos ali os nossos bound and contexts do nosso core domain. Eu vou ter aqui os meus bound and contexts do meu subdomain. E aí o que acontece? Vai existir um cara que passeia em tudo, que é o cross-cutting. Ele trabalha com transversabilidade. Um exemplo de um camarada que trabalha com transversabilidade é o Logger. Eu tenho que fazer log em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque a observabilidade é importante. Então, não importa se eu estou nesse bounded context, naquele bounded context, no core domain, no supporting domain, no generic domain, não importa, eu vou ter que fazer log, tá? Um outro camarada que também é cross-cutting e que a gente vai utilizar em tudo quanto é lugar é o cache. Não importa qual que é o nosso domínio, qual que é o nosso bound and context, a gente sempre vai utilizar um mecanismo de cache. Então, esse cara, pelo fato dele ser transversal, a gente vai conseguir trabalhar com ele pensando em cross-cutting. Mas para o nosso objetivo aqui, um cara que ele é altamente importante também é cross-cutting e ele é fundamental para que a gente consiga traduzir, porque lembra ali da nossa tabelinha? Aqui a tabelinha. Se eu estiver aqui no Brasil, ok, showzaço. Mas se eu tiver que fazer uma entrega ali no Chile, na Argentina, eu vou começar a ter a questão de tradução, de internacionalização. Então, como eu não quero ter ifs, se Brasil coloca isso, se Argentina coloca tal coisa, como eu não quero ter strings literais para que eu tenha que colocar ifs de região para que eu tenha aqui os headers da minha tabela. Pensa na Europa, no Brasil, aqui na América é fácil, eu vou ter Canadá, Estados Unidos, que eu vou ter inglês, aí eu tenho México para baixo, eu vou ter espanhol, castelhano e português. Agora na Europa, eu tenho italiano, tenho francês, eu tenho alemão, eu tenho tipo um montão de idiomas. Português também, eu tenho inglês, eu tenho um montão de idiomas. E aí, se eu for ficar jogando o if no meu código, vai dar ruim. Então, para evitar que dê ruim, eu tenho um outro cross-cutting, que é o resource. O que é o objetivo do resource? É abstrair a obtenção de strings, de literais. Eu não quero colocar um literal no meu código. Para que eu não coloque um literal no meu código, eu vou utilizar um resource. E o fato de utilizar um resource, eu vou conseguir internacionalizar a minha coisa sem ter nenhum esforço, ok? Então é basicamente isso daqui que é o desenho do nosso domínio. E aí, para que isso daqui aconteça, nós vamos utilizar alguns padrões de design, tá? Nós já estamos utilizando aqui um repository, que esse cara aqui é um aggregate root. Nós já estamos trabalhando com uma estrutura organizacional, que é arquitetural e tal, mas nós vamos começar a trabalhar com alguns padrões de design que vão nos ajudar a trabalhar com isso daqui que a gente precisa. E o primeiro padrão de design que nós temos é o iterator. O iterator, ele vai permitir que eu itere sobre uma estrutura sem saber exatamente como que eu tenho que lidar com a estrutura. Eu vou abstrair a estrutura. Vamos dizer que eu tenha um CSV, por exemplo. E aí o meu CSV, ele tem 10 petabytes. Se eu jogar isso tudo na memória, eu vou explodir o computador. Não existe memória infinita. Então, como não existe memória infinita,
eu vou ter que trabalhar de uma forma até responsável com esses dados. Se eu estiver colocando num CSV gigantão, eu vou criar um ponteiro de arquivo, vou ler linha por linha. Se eu estiver trabalhando com sei lá o que, eu vou criar um cursor, e aí eu vou pegar e vou, paginação, enfim, o que eu tiver que colocar. Por quê? Porque não existe memória infinita. E aí, para que eu não tenha o meu gerador de relatório com conhecimento sobre como que está colocando, porque se eu tiver, eu vou página 1, página 2, você percebe que eu já dei dica para o meu domínio de paginação? Eu tenho que lidar com o cursor. Você percebe que eu já dei dica para o meu domínio que eu tenho que trabalhar com o cursor? Como eu quero um nível de abstração enorme para que eu tenha o máximo de coesão e o mínimo de acoplamento, eu tenho que desacoplar a própria infraestrutura, o próprio ambiente, eu tenho que desacoplar tudo para que o meu domínio trabalhe apenas com aquilo que ele sabe fazer. No caso aqui, gerar um relatório, ok? Então a gente vai pegar e vai abstrair a obtenção, a origem desses dados e a navegação por esses dados. Vamos abstrair tudo de uma forma que o meu report consiga trabalhar com um vehicle event sem saber como aquele negócio ali está surgindo, tá? E aí, eu vou apagar essa modelagem aqui de domínio e tal, mas antes só colocar, eu tenho core domain, tenho supporting domain, tenho repository e eu tenho um monte de caras transversais que são os nossos cross-cutting, ok? E aí o cross-cutting a concern logger vai lidar apenas com logger em tudo quanto é lugar, mas com logger para garantir observabilidade. Um cache, ele é um cross-cutting, ele vai trabalhar em tudo quanto é lugar para garantir performance, mas ele é um cross-cutting. Um research, ele vai garantir que eu não tenha literais, que eu consiga colocar as coisas guardadinhas ali bonitinhas, e aí em tudo quanto é lugar. Mas esse cara aqui é um cross-cutting, ok? Então eu tenho, quando a gente está falando de transversabilidade, nós estamos falando sobre cross-cutting, ok? E aí, esses caras aqui, para que não tenhamos acoplamento com outros caras, nós temos esse cara aqui, que é um aggregate, tá? No caso aqui, ele é um aggregate root, de forma que eu vou trabalhar com as minhas coisas sem ter uma exposição de vehicle, de fleet, de area e tal. Então, é isso daqui que a gente tem. E aí, eu vou apagar isso aqui para não me atrapalhar trabalhar com os padrões de design, tá? Então, vamos colocar aqui que eu tenho o meu carinha, que é chamado de client. E aí, o client, ele vai trabalhar com um camarada chamado Iterator Aggregate. Olha só aqui, acabamos de encontrar o nosso repository. Ele está aqui, ok? Mas enfim, depois a gente dá nome para os bois. Por hora, vamos ficar aqui só com o nome usual da parada aqui. E aí, nós temos um outro camarada aqui, que ele se chama Iterator. E aí, o client, ele utiliza o aggregate e vai iterar sobre aquela estrutura de dados. E aí, nós temos aqui uma implementação com create aggregate. Ok, vamos aumentar aqui um golinho. Ok, aumentamos aqui um pouquinho. E aí esse camarada aqui a gente pega e coloca aqui, concrete iterator. Ok, o concrete iterator, ele é um iterator e o concrete aggregate, ele é um iterator aggregate. E aí nós temos um cara aqui que ele vai pegar e vai criar o nosso iterator. Isso daqui é o padrão de design iterator. O grande ponto é que eu vou conseguir trabalhar com as coisas abstraindo a estrutura. E se eu estiver trabalhando, por exemplo, com CSV, que ele vai ter 10 zetalhões de bytes ali que eu não posso colocar na memória senão exploda a máquina, eu vou trabalhar de uma forma responsável, trabalhando com um arquivo que eu preciso, sem explodir o computador, tá?
Isso daqui é o iterator. E além do iterator, que a gente conseguiu trabalhar, mas eu vou precisar construir o relatório. E o grande ponto da construção do relatório é que eu vou precisar pegar esse camarada aqui e abstrair a construção do relatório. E aí, como que eu vou fazer isso? Vou fazer o relatório parte por parte. Por exemplo, se eu for numa pizzaria e virar e falar assim, ô garçom, vem cá, me traz uma pizza. Se você pegar e pedir uma pizza mozzarella, por exemplo, o garçom não vai te trazer uma vaquinha para você fazer o queijo, não vai te trazer farinha, não vai te trazer uma galinha para você esperar botar o ovo, se você for usar o ovo na pizza. Ele não vai trazer para você os ingredientes para você fazer a pizza. Ele vai trazer a pizza pronta. E como que ele vai trazer a pizza pronta? Ele anota o seu pedido, entrega para o pizzaiolo, e aí o pizzaiolo orquestra a construção da pizza. Olha, uma pizza a mozzarella, eu vou ter tanto de farinha, tanto de queijo, tanto de tomate, e aí eu asso por tantos minutos, tem uma pizza mozzarella. Então, o que nós temos ali? Um padrão onde eu consigo construir parte por parte. E o grande ponto aqui no geração de relatório é que eu quero abstrair a complexidade de se criar o relatório. O meu cara que coordena a geração do relatório, ele não tem que saber como que você gera, por exemplo, um PDF, ou uma planilha, ou um CSV, ou um sei lá o que. Essa responsabilidade não é do cara que gera o relatório. O cara que gera o relatório sabe que tem que ser feito em determinado momento. Como que é? Tantufas. Ele não tem que saber. Então, como que a gente vai trabalhar? Vai trabalhar com o nosso pizzaiolo. E aí, o nosso pizzaiolo, ele tem um camarada aqui que eu vou chamar de director. Director. O director, ele é o cara que vai saber como faz a coisa. Então, ele orquestra como a coisa deve ser feita. E aí, eu vou ter um outro camarada que ele é o builder. O builder, ele é o cara que vai definir a interface do passo a passo. Então, build header, build a row, build filter, build sei lá o que, para se construir um relatório. Como que é, não é problema dele, ele só define os passos para se construir a coisa, ok? Igual o pizzaiolo vai falar assim, olha, coloca tanto de farinha, coloca tomate, coloca mozzarella, ele vai pegar e, tipo, definir como a coisa é feita, ok? E aí, eu vou ter, obviamente, um concrete builder. O Concrete Builder é uma implementação da interface do Builder que o Director vai utilizar para construir. Quando o Builder termina, o Director vai falar assim, então beleza, me dá a pizza. No caso aqui, me dá o relatório. Como o meu relatório ele vai ser uma string, eu não vou precisar ter uma interface de product, ok? Por quê? Porque é uma string. Então, isso daqui já basta para o que eu preciso. E aí, um outro camarada que a gente tem, vou chamar esse cara aqui de client. E aí, o client, ele vai utilizar uma interface que eu não sei exatamente qual que é. E aí, o strategy, ele vai permitir variar o algoritmo. O que é a ideia? Eu quero variar a forma como que eu tenho um relatório em PDF, eu quero variar a forma como eu tenho um relatório em CSV, em sei lá o que, eu quero abstrair o tipo de relatório. Como eu quero abstrair o tipo de relatório, eu vou utilizar um strategy, onde o algoritmo vai variar. Vou ter ali um relatório, mas ele vai variar. Então, o client, ele utiliza a interface do strategy, e aí eu vou ter ali, por exemplo, Concrete Strategy 1, 2,
N. Vamos pegar esses caras aqui, chega um pouquinho para cá para ficar bonitinho. E aí a gente vai pegar esse cara aqui, chega essa linha para cá para ficar bonitinha. Esse cara aqui sobe aqui, esse cara aqui sobe aqui. E aí eu tenho aqui o meu strategy. Então, são esses 3 padrões de design que nós vamos utilizar para construir a coisa, ok? E aí, o que acontece? Dando nome aos bois, lembra ali atrás que eu falei que eu já tinha o repository aqui? O repository, ele vai ser uma implementação do meu aggregate. Então, eu tenho vehicle report repository. Ok, então eu já tenho esse camarada aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, e chega um pouquinho. Então eu tenho aqui vehicle event. Ok, então ele está aqui, Vehicle Event Repository, ele está aqui, e aí o outro cara que eu vou ter aqui dentro, ele vai ser o nosso Vehicle Event Iterator, ok, então eu tenho o Repository que vai ter um Get Iterator e ele vai ter um Iterator, vai retornar aqui para mim. Então é isso daqui que acontece com o meu iterator. E aí, vamos utilizar esse cara. Para utilizar esse cara aqui, eu vou arrancar o meu client daqui, porque o meu client vai ser o próprio director. Ok. E aí, vamos colocar só aqui. Isso, tá aqui, tá certinho. Eita. Ok. E aí, eu vou chamar esse cara aqui de Vehicle Event Report. Ok, vamos só aumentar aqui um golinho. Ok. E aí, esse aqui eu vou colocar aqui. Esse daqui eu vou colocar aqui. E aí, se eu for observar aqui, vou chegar ali para cá só para ver aqui o que está acontecendo. Se eu vou observar aqui, o client é o meu director que virou Vehicle Event Report. E eu tenho o strategy, que no caso, o strategy vai ser o builder. Olha só que legal. O meu, dependendo da minha situação, da forma como eu olho, ele é um builder, porque ele vai permitir criar passo a passo. Mas a variação de criação passo a passo, ela é abstraída com um strategy. Então, eu vou injetar a estratégia de geração de relatório e defino a interface para construir o relatório. E aí, isso aqui eu posso apagar. Vamos apagar, é isso daqui. Essa coisa aqui eu posso apagar. E isso aqui eu posso apagar. Isso, isso e isso. Vamos pegar esses caras aqui. Vamos chegar aqui. Na verdade, eu vou colocar só 2. Ok, e aí eu tenho aqui o meu builder, que é uma interface, e aí eu vou colocar CSV Report Builder, e aqui eu tenho PDF Report Builder, ok? E aí esse cara aqui, esse cara aqui, olha só que lindeza que tá ficando o meu design. E aí, vou chegar até esse negócio aqui para cima para ficar mais bonitinho ainda. E ok, temos aqui. E aí, lembra ali ali atrás, quando falamos sobre o Research, que é permitir internacionalização? O que acontece? Como eu quero fazer o meu report, gerar o relatório de uma forma abstrata para qualquer tipo de formato de relatório ali, apenas coordenando a geração desse relatório e não quero ter que editar esse negócio aqui nunca mais, significa que eu não posso ter strings literais aqui dentro, o que significa que magic numbers aqui, ele é crime, ok? Então, para evitar que eu tenha magic number aqui, eu vou utilizar uma interface que eu vou chamá-la de resource. O que é a ideia? O meu cliente vai utilizar a interface do resource para ter um getString, por exemplo. Eu não vou colocar esse cara aqui porque ele não tem escrito interface lá. Vamos colocar esse cara assim.
Vamos pegar aqui, pam, 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 esse cara aqui, aí eu subo aqui. Isso aqui vocês sabem que é uma interface, tá? Resource, eu vou arrancar esse camarada daqui porque não me importa. Ok, e aí eu vou ter aqui um getString. E aí o meu resource, que é uma interface, ele vai pegar e vai... Eita, negócio aqui, tipo... Ele está de frescura de uma forma absurda. Ok, beleza, deixa assim. E aí, o resource, ele definiu a interface do getString. E aí, no momento que eu tenho ali o meu getString, se eu for utilizar, por exemplo, um Symfony, o Symfony ele tem o translator. Se eu for pegar o translator, ele tem a própria interface, que é diferente do resource. Então, eu vou precisar utilizar um adapter. O cara aqui, o meu resource, é o target. Ele é o meu objetivo final. Eu quero que não importa o que eu vá utilizar, seja um resource. Então, o que eu tenho? Eu vou ter aqui Symfony Resource Adapter. E aí, esse camarada aqui, deixa eu pegar esse cara aqui. Ok. Vamos pegar aqui e... Symfony Resource Adapter. Ok. E aí, esse camarada aqui, ele vai ter o Adapter. E aí, ele vai pegar e vai ter o getString. Ok. Então, ele pegou e implementou essa interface aqui, certo? E no momento que ele implementou essa interface aqui, o que vai fazer? Ele vai pegar aqui e vai transformar o translator de Symfony e tal em algo incompatível. Então, eu tenho aqui o translator, que ele usa a interface dele lá e tal. E aí eu vou pegar essa interface incompatível, vou implementar resource, e na hora que eu fizer getString, ou esse getString vai pegar e vai fazer adapt as coisas que tem que ter no translator para funcionar e vai retornar. Então, o Vehicle Event Report, ele vai achar que está trabalhando com um resource, mas na verdade está trabalhando com um translator. Então, eu abstraí o framework, ok? Então, aqui vamos só recapitular tudo isso que tenho aqui. Esse negócio aqui está me matando. Ok. Então, tá aqui. E aí, recapitulando aqui o que eu tenho. Eu tenho o iterator. O iterator, ele vai permitir navegar por uma estrutura, abstraindo a estrutura. Então, o repository, ele vai pegar e abstrair a base, tá? A origem dos dados. E aí, o iterator, ele vai navegar pela estrutura de uma forma abstrata, de forma que o meu cliente, que é o meu Vehicle Event Report, não saiba se tem que trabalhar com cursor, enfim, com sei lá o quê. E aí, com cada volta que ele dá, ele vai precisar criar o meu relatório. Então, o que ele vai fazer? Ele vai construir o relatório parte por parte. E aí, cada vez que ele pegou e reconstruiu o meu relatório ali, ele vai ter um strategy, de uma forma que eu consiga ter um PDF report, um CSV report, um sei lá o que report, enfim, eu consigo abstrair o formato do relatório, ok? Então, eu construí o relatório parte por parte sem saber exatamente qual que é o relatório. Esse daqui é o meu design
para que eu consiga fazer isso daqui da forma mais abstrata possível, pensando naquela tabelinha que a gente colocou ali. Então, vamos só implementar essa parada aqui. Você deve estar vendo aqui a minha IDE em 3, 2, 1. Vamos lá colocar. A primeira coisa que eu vou fazer, por uma questão de coesão e tal, porque faz sentido, é criar a minha entidade. Então, eu tenho aqui o mentor, eu estou chamando, ele vai ser o meu vendor name, tá? E aí, aqui dentro, eu vou ter um camarada chamado domain. E aí, dentro de domain, você chama o seu domain do jeito que você quiser, tá? E aí, dentro de domain, eu vou ter vehicle. E aí, dentro do meu vehicle, eu vou ter um camarada chamado event. E aqui dentro, finalmente, do meu event, eu vou ter o meu vehicle event. E aqui o vehicle event, ele vai ser a minha entidade principal. É o cara, obviamente eu vou ter lá mais uma entidade, eu não quero uma coisa anêmica. Então ele vai ter mais as lógicas e tal, que faz sentido lá. Nesse caso aqui, para simplificar, que eu não vou ficar implementando uma coisa que eu nem sei qual que é a coisa, eu vou pagar o meu vehicle event, vai estar mais parecido com value object, porque ele nem identidade não tem aqui. Vou até colocar como read only, para ficar mais value object ainda. Mas enfim, esse camarada aqui, ele está aqui, ele não tem uma identidade e tal, mas ele não tem porque eu quero simplificar a coisa ao máximo, só para mostrar a abstração, ok? Então vamos lá, public function construct, e aí ele colocou aqui um vehicle ID, mas beleza, vamos lá. Private int fleet. Private string area, private int entries e private float total. Ok, eu acho que é isso aqui que a gente tem. E aí, o que acontece? Eu vou pegar, isso aqui eu posso apagar para ficar bonitinho. Aqui ficou. Vamos criar alguns getters. Ok, criamos aqui e public function get average. Ok, e return this get total dividido por this get entries. Ah, Neto, por que você não pegou a propriedade de uma vez? Porque vai que esse negócio aqui, por algum motivo, você resolva derivar. E aí, na hora que deriva, você pega o cálculo de total de entradas de uma forma diferente. Como eu estou recorrendo direto à propriedade, o que aconteceu? Quebrou. E aí você vai ter um trabalhão para você pegar. Então você vai começar a ter Ctrl+C, Ctrl+V no coisa, enfim, vai ser aquela zorra. Para evitar que isso aconteça, eu já tenho um getter aqui que já vai fazer a coisa para mim, eu vou aproveitar o eventual código que tem aqui dentro, para que eu não precise me repetir, ok? Então é por isso que eu estou utilizando getTotal e getEntries aqui nesse cara. E aí, o que acontece? Eu vou definir também o meu repository. Lembra que eu peguei ali no meu desenho que ele era um iterator aggregate? Então vamos lá, new vehicle event repository, ok? Isso aqui é uma interface. Ah, Neto, mas uma interface? Assim, é uma interface, porque eu não quero, nesse momento, implementar nada. Implementação fica para lá. O meu domínio ele tem que funcionar sem implementações, ou quando tiver implementações, que a gente vai ter aqui, é uma implementação abstrata. Coisas, implementações de fato, tipo, vou conectar com o banco de dados, vou pingar API, tudo isso é para fora. Isso não faz parte do meu domínio. Então você não tem que enfiar isso aqui. Quando a gente pega ali Eric Evans, ele queria exatamente arrancar fora essas coisas aqui, ok? Então você arranca isso daqui totalmente fora e aí você vai trabalhar extends a iterator
aggregate. Ok, olha só que lindeza que a gente tem aqui. Vamos pegar esse negócio aqui. Ok, e aí vamos pegar e colocar aqui. Extends, iterator, aggregate. Ok, e aí nós temos aqui. Esse aqui é um repository. Ok, o aggregate, ele vai ter Ok, então é Ok, é isso daqui que a gente vai ter. A gente tem o aggregate de vehicle event. Ok, e aí, na hora que ele pegar e me entregar o cara que é um get iterator, eu vou ter que implementar o get iterator também. Então, vehicle event iterator. Ok, e aí o iterator também é uma interface. Interface, ok? E aí ela extends iterator. Vou arrancar esse negócio daqui que ele resolveu colocar. A gente usa o import aqui para ficar bonitinho. E aí extends iterator. E aí o meu iterator, ele é um inteiro, que é linha por linha, ou registro por registro, ID por ID, blá blá blá. E aí eu vou ter aqui um vehicle event. Ok. Ah, Neto, por que você está colocando esse negócio aqui? O que acontece é que algumas linguagens têm generics. Não é o caso da onde eu estou trabalhando aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com um build lá no CI, aonde eu vou ter um analisador estático que vai observar se o que eu tinha que retornar realmente retornou. Se eu não retornei um vehicle event, ele explode no build, ok? Então eu estou programando nesse momento com a interface, com a abstração, mas ao mesmo tempo estou ali usando um build lá no CI com analisador estático. Então ele está garantindo que essa coisa aqui vai funcionar legal aqui para mim, ok? E aí, o que acontece? Como pode acontecer coisas esquisitas e tal, eu vou criar aqui também equal event exception, ok? E aí, extends exception, ok? O objetivo aqui é que eu consiga fazer um try catch que seja ali, e esse cara aqui ele vai estar, eu sei que exatamente esse tipo de problema, e eu vou conseguir fazer o que eu tiver que fazer, se eu precisar fazer, de uma forma até proativa e tal. Então eu consigo ter um try catch, não um exception, é um vehicle exception. Se explodir alguma outra coisa, em algum lugar vai pegar essa exceção e vai tratar. E aqui dentro de vehicle, eu vou trabalhar com vehicle exception, ok? E aí, o que acontece? Eu tenho esse camarada aqui, lindão aqui, já colocado, e isso aqui é basicamente o que eu tenho aqui para o meu vehicle event. E aí eu vou ter aqui um outro camarada que é o meu report. E dentro do meu report, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o vehicle report, vehicle event report, ok. E aí o vehicle event report, ele vai pegar, e aqui está a mágica, porque esse cara aqui, ele é o cara que vai orquestrar a coisa toda. Lembra daquele quadradão que nós fizemos? No núcleo do coração do quadradão tinha um vehicle report, vehicle event report. É esse cara que a gente vai fazer agora. Só que para ele funcionar, é importante, na verdade, é fundamental que você inverta todas as dependências. Não vem enfiar um new sei lá o que aqui dentro, porque você vai quebrar a mágica, ok? Você precisa obrigatoriamente trabalhar com a última letrinha de SOLID, que é o princípio da inversão de dependência,
Da onde que vai vir, se você vai trabalhar com dependência injection, enfim, isso não importa. O que importa aqui é que essa dependência vai chegar para mim de algum lugar e eu não vou criar essa coisa aqui dentro, ok? É fundamental que você consiga trabalhar com DIP, porque senão nada vai dar certo. O DIP aqui é importantíssimo, é fundamental, ok? Então vamos colocar lá. Public function construct, e aí nós vamos pegar e colocar as nossas dependências aqui. E a primeira dependência que eu tenho, private vehicle event repository, é o primeiro cara que eu tenho, que eu vou pegar de algum lugar, ok? A segundo cara que eu tenho, private vehicle, é o builder, cadê? Ok, eu não criei o builder ainda. Vamos criar o builder aqui só para a gente ficar bonitinho aqui. Então, vehicle event report builder. O builder é a nossa interface. E aí ele vai ter o que aqui dentro, ele vai ter apenas alguns métodos que a gente vai utilizar para orquestrar. Então, public function build header row. E aí nós temos string cell. Ok. Public function build body row. Ok. Public function. E aí eu vou ter um get report de uma vez, porque eu não vou ficar implementando um monte de coisas aqui. E lembra que eu falei que eu não tinha um product, que eu ia retornar uma string? Então vamos retornar uma string aqui, que vai facilitar a própria vida, tá? Eu vou ter ali só um get report. O que ele está reclamando aqui? Ok, então ele vai retornar aqui diretaço essa parada aqui para mim. Então eu vou colocar, e aí eu já vou aproveitar aqui que eu estou colocando e vou colocar uma classe que vai ser o meu resource. E aí o meu resource, ele vai ter, é uma interface, ok? E aí ele vai ter apenas o meu getString, tá? Public function getString, key string. Ok, então esse cara aqui já está colocado, era isso que eu precisava aqui. E aí vamos voltar aqui no meu report. Então a primeira dependência é o repository, a segunda private, eita, ok, vehicle, o builder, vehicle report builder. Ok, e aí a gente vai ter private resource, ok, resource. Ok, então é isso daqui que a gente tem. Quem que vai construir para mim, eu não sei. De verdade, é importante que você trabalhe em cima da abstração e que você receba as suas dependências de algum lugar. Como, tipo, criar um container para trabalhar com PHP ou qualquer coisa, um Dependency Injection, show! Cria o container e trabalha com Dependency Injection, ok? Porém, não importa a estratégia que você vai utilizar, inverta todas as dependências, ok? Bom, então temos aqui o nosso camarada, construímos essas dependências, vão chegar de algum lugar, e aí temos o nosso generate report. E aí o generate report, eu vou colocar aqui this builder, build header, build header row. E aí o build header row, o que eu vou fazer? This resource get string. E aí a string que eu tenho aqui, eu vou colocar tipo header call fleet. Ok. E aí fleet area entries total average. Eu acho que é isso. Fleet area
entries, e aí eu tenho total, e eu tenho average. Ok. E aí, para que a gente consiga construir de verdade o nosso negócio, eu vou precisar do get product. E aí, o que é a ideia? É abstrair a forma toda. E como eu não vou criar um produto report que não tem nem sentido eu fazer isso, eu vou retornando uma string, que é esse cara aqui, eu vou pegar this vehicle builder get report. Ok, e agora vamos ali no nosso iterator e vamos percorrer a coisa. For each this vehicle repository as vehicle event. Ok, e aí eu vou colocar this builder build body row. Então eu tenho aqui fleet area entries total average. Ok, percorremos a coisa da forma como precisamos percorrer. Então a gente vai ter aqui strval. Ok. Então a gente tem aqui o entries strval. Ok. E aí eu tenho, como eu tô utilizando um analisador estático e eu preciso, coloquei que esses caras aqui, eles eram todos string, que faz sentido de ser o relatório, então ele reclamou, mas enfim, é isso daqui, e return, ok, então estamos aqui com relatórios e está girado, é isso aqui que a gente precisa. Tá feito. É tudo isso aqui. A mágica aconteceu e eu tenho a geração de um relatório abstrato utilizando sem thematic number, tá? E aí você tem a coisa toda colocada. E aí você pode colocar, por exemplo, vamos criar um diretório aqui, resources. E aí dentro de resources eu vou ter aqui um camarada chamado locale. E aí, dentro de locale, eu vou ter, por exemplo, vamos criar aqui um template. E aí, aqui no meu template, eu vou ter msgid, ok. E aí eu vou ter msgstr, ok. E aí eu vou ter aqui, por exemplo, content type, text barra plain, ok. Char set UTF-8, ok. E aí eu vou ter aqui language. E aí no language, ok. O language eu vou deixar vazio porque é um pote, ok. E aí eu vou pegar aqui msgid. E aí eu vou colocar header, row. É row ou col que eu coloquei? Agora eu esqueci se eu coloquei row ou se eu coloquei col. Eu acho que eu coloquei col. Fleet, ok. msgstr, ok. Então, o outro era area. Então, call fleet area entries total e average. Então, fleet. E aí eu tenho entries total e average. Ok, então fleet area entries total average. Fleet area entries total average. E tudo header call. Ok, e aí eu vou criar dentro desses caras aqui, vou criar um diretóriozinho chamado ptbr,
e vou criar um outro diretóriozinho chamado enus. Ok, eita, é aqui que tem que estar. Ok, então eu tenho esses dois camaradas e aí eu vou copiar esse cara aqui para dentro como Paul, esse cara aqui para dentro como Paul, e aí vamos pegar esse cara aqui. Então ele tem fleet, area, entries, total e average. Ok, e aqui eu vou ter frota, área, entradas, total, média. Ok, então aqui esse cara aqui tá certinho, o que a gente precisava. E aí, do lado de fora do meu domain, eu vou criar um outro camaradinha que eu vou chamar de infrastructure. Ok, e aqui dentro de infrastructure, eu vou ter um domain, vou criar um simple resource. Simple resource, ok. E o meu simple resource é simple, é com M de macaco. Simple, ok. E aí o meu simple resource, ele implementa resource, ok. E aí, para que isso daqui aconteça, eu obviamente vou precisar implementar aqui o meu getString. Porém, para que isso daqui tudo funcione lindão, eu vou colocar um public function construct, e aí eu vou colocar string messages, e aí eu vou colocar aqui private const string domain, e aí eu vou colocar private const string default. Ok, e aqui a gente vai colocar string messages, e aí a messages ela vai ser, ok, vamos colocar aqui string messages é igual a null, que ele passa a ser opcional. Ok, e aí vamos colocar aqui if set locale LC all, ok, category LC all, então vamos colocar messages, e como messages pode ser null, eu vou colocar self default locale. Se for null, então, se for false, ok, então a gente vai pegar e vai disparar um coisa aqui, invalid locale, e aí eu vou ter aqui um outro camarada, if bind text domain, ok, e aí quem que vai ser o self domain, e aí aonde que vai estar esse cara aqui, directory, ele vai estar em dois pontos, barra resources, barra locale. Então, resources, barra locale. Ok, se esse negócio aqui for falso, invalid text domain. Ok, então a gente fez o bind domain, e aí só vamos colocar aqui um text domain, e aí quem que vai ser self domain, e tá feito. Ok, pegamos, colocamos bind blá 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 e return, e vamos colocar key. Então, isso daqui você poderia ter utilizado um Symfony, tá? Eu utilizei getText aqui, mas você utiliza o que você quiser, tanto faz mesmo, tá? Isso daqui
definiu ali, foi ele compilou essa parada aqui das suas mensagens, o seu pull, o seu mo e tal. O ideal é que isso aqui seja buildado lá no seu CI/CD, tá? Então você vai lá no CI, no seu step de build, você coloca ali para compilar essa coisa aqui. E aí a gente tem o pot, que o pot é o nosso template. Então, as coisas que estão ali, eles vão estar no pot e você compila isso aqui para o seu pull e aí compila para o mo. E aí, eu tenho esse camarada aqui funcionando. E aí, vamos fechar o resources. Vamos dizer que eu tenha aqui repository, está dentro de vehicle event. Então, vamos colocar aqui new vehicle, e aí eu tenho outro camarada chamado event. E aí vamos dizer que eu tenha aqui uma classe que ela vai se chamar CSV vehicle CSV repository. Ok, e eita, implements vehicle repository, ok. E aí, o que eu tenho que fazer no repository? Ter um get iterator. E aí, o get iterator vai retornar alguma coisa. E qual que é essa coisa? É o vehicle event iterator. Não. CSV e vehicle event CSV iterator, ok. E aí, esse camarada aqui, só para a gente ficar bonitinho com o nome, vamos arrumar aqui, vehicle event, ok. Então, nós temos o vehicle event repository e aí o cara. E aqui eu vou colocar public function construct e aqui eu vou colocar private string file name, ok. Então, esse cara aqui está fazendo o que ele precisava fazer. Implement iterator, ok. E aí, para implementar o cara, eu vou precisar adicionar um monte de steps, mas ok, beleza, não tem problema. Depois a gente trabalha aqui, vamos no nosso repository, que é mais fácil colocar. Return new vehicle event CSV iterator. E aí, vamos colocar isso aqui. Tanto faz, na real. Tipo, eu não vou ficar iterando. Vamos colocar então, tipo, eu tenho um cara aqui, random fleet data. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Random. Ok, então eu já tenho aqui o nosso Vehicle Event Iterator. E aí, para que isso daqui itere de fato, vamos colocar ali, eu vou ter aqui um private int line é igual a 1. E aí eu vou ter um private mixed file handle. E aí eu vou pegar aqui, construct isso daqui, e eu vou colocar this file handle, this file name, if this file handle for false, se essa parada aqui for false, eu vou ter um failed to open file, ok. E aí tudo isso daqui, você está vendo que eu estou disparando exceções e tal, tudo isso aqui precisa ser de seção de domínio, tá? Igual eu criei aqui um vehicle event exception, você vai ter vehicle event, nesse caso aqui eu posso até ter um vehicle event e vehicle event exception, ok.
Então, eu tenho aqui disparando, fail to open file. Então, eu tenho um vehicle event exception. E aí, current, eu vou ter aqui um fgetCSV. Ok. E aí, eu vou colocar new return new vehicle event. Ok. E aí, eu vou colocar interval line 0, line 1, e aí o vehicle event, ele tem o int, string, int, float, interval line 0, 1, 2, 0, float val line 3. Ok, então a gente já tem o negócio aqui e o getCSV ele retorna false, se tiver dado ruim de alguma forma. If line for false, é o que nós temos aqui. Throw new vehicle, fail to read line, blá blá blá, from file, blá blá blá. E aqui o current vai me devolver um vehicle event. Ok, então eu tenho aqui o next, ele vai colocar this line, o key return this line, e eu tenho aqui int, e aí o valid, ele vai return is resource this handle and not and a file this file handle. E rewind, nós vamos ter aqui um fseek. Ok, um fseek. This file handle, blá blá blá. This line é igual a 1. E ok. Então o negócio aqui está aqui. Pam, pam, pam. E abrimos. E aqui vamos disparar mais uma exceção. If not file is file name or not is readable, throw, eita, tá faltando aqui. Ok. Então, tá, throw file not found or not readable. E aqui abrimos, pam, pam, pam. Ok, então a gente garantiu que o arquivo ele existe e a gente tem permissão de leitura. Se não for possível abrir, a gente pega e fala que não foi possível abrir. Então temos aqui a nossa implementação de uma forma segura. Sabemos exatamente as coisas como estão acontecendo e temos um erro em algum lugar ou que... Qual que é o erro que eu tenho aqui? Property can be read only. Ok, esse daqui... Ok, vamos colocar ele vai reclamar agora que eu tenho ali. Beleza, line... ok, então tá aqui e pam, pam, pam. Ok, então foi feito aqui o que tinha que ser feito. E eu tenho aqui a abertura e eu estou trabalhando com um CSV linha por linha, de uma forma que nesse caso aqui eu só tenho aqui quantas linhas? Eu tenho 30 linhas, mas se eu tivesse 10 milhões de linhas, eu conseguiria trabalhar sem colocar as 10 milhões de linhas em memória e tal. E eu tenho o meu report apenas coordenando a coisa para gerar o meu relatório. Eu tenho aqui o meu header totalmente abstraído, de forma que eu não tenho magic numbers aqui dentro, e eu estou utilizando getText
para gerar essas traduções para inglês, para português, para espanhol e tal. Então, esse cara aqui, dependendo do que eu injetar aqui dentro, ele vai estar num idioma e eu vou gerar meu relatório internacionalizado. Dependendo do tipo de builder, eu vou ter um CSV builder, eu vou ter um PDF builder, vou ter um sei lá o que builder, vai gerar um relatório para mim de alguma forma. E ele vai pegar e vai fazer sempre, não importa a saída, se é PDF, se é CSV, se é sei lá o que, build header, e vai ter o build role e vai ter o get report. Então eu vou sempre conseguir ter o relatório no formato que eu quiser, sendo construído de uma forma coordenada, internacionalizado, de uma forma que eu não sei aonde que estão os dados e aonde que estão essa estrutura. Bom, então é isso daqui. A gente consegue, foi divertido quando a gente observa uma coisa aparentemente simples, como ela pode ter um nível de abstração cabuloso, e esse nível de abstração vai permitir que a gente tenha uma flexibilidade enorme, e se for observar, eu consegui um monte de coisas aqui, um nível louco de abstração, com algumas linhas de código. Ah, Neto, mas eu trabalho com Java. Cara, você vai pegar aqui e implementar isso em Java, é literalmente a mesma coisa. Vai ter algumas coisas da estrutura léxica de Java. Ah, Neto, mas eu trabalho com C Sharp. Mesma coisa. Você vai ter as questões de estrutura léxica de C Sharp, de Ruby, de Python. Vai ter as particularidades léxicas. Mas o pensamento é literalmente o mesmo. Se você está trabalhando com uma linguagem que oferece suporte à orientação a objetos, você vai trabalhar exatamente igual, vai conseguir desacoplar tudo, ter o máximo de coesão, que é coisa mais coesa do que esse gerador de relatório aqui. Ele só faz isso e mais nada. E aí as diferenças que tem que acontecer é outros participantes que são responsáveis por fazer essas coisas. E esse camarada aqui que eu tenho, ele faz aquilo que ele precisa fazer de uma forma altamente coesa, com um baixíssimo acoplamento, de uma forma abstrata, inverti as dependências, misturei um monte de padrão de design para se chegar numa solução. Bom, é isso daqui, e aí na próxima vez a gente pega um outro caso para analisar, beleza? Valeu!